Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, criador do método Master in V-Ray, e nessa aula a gente vai aprender a criar uma cena passo a passo aqui no SketchUp usando dois workflows. O workflow tradicional com o 3D Warehouse e um outro workflow com o ArcDesign para que a gente possa criar essa cena rapidamente. E se você ainda não conhece o ArcDesign, essa é a nossa biblioteca de blocos e materiais configurados para o SketchUp. Aqui você vai encontrar já o bloco para poder usar sem a necessidade de fazer ajustes e simplesmente colocar ele na sua cena e já ter o modelo preparado para o render. Eu vou primeiro fazer esse workflow completo aqui usando o SketchUp e vou usar o 3D Warehouse diretamente aqui pela ferramenta, já trazendo os modelos. Eu separei uma lista com os modelos que eu vou usar para esse projeto. E você pode tirar um print aí da tela e fazer a mesma sequência aí desses modelos aqui para poder criar essa cena que será um canto de leitura aqui dentro do nosso projeto no SketchUp. Então vou deixar essa lista aqui do lado para poder ir acompanhando. E eu criei uma cena bastante simples, tá? É uma cena de estúdio com dois retângulos de luz posicionados aqui para poder criar a iluminação do meu projeto. E como eu já falei, é muito importante a gente trabalhar na iluminação e você pode replicar esse arquivo aqui facilmente aí para que você possa acompanhar essa aula. Eu vou voltar aqui na minha cena 1. Então vamos lá, vamos até o menu janela, selecionar 3D Warehouse, vamos esperar ele carregar, vamos digitar aqui luminária de piso, vamos pesquisar por uma luminária que se enquadre aqui na ideia da gente e geralmente a gente vai procurar o melhor modelo aqui, tá bom? Eu vou pesquisar por modelos mais curtidos, mudando aqui o filtro, ok? A gente vai procurar uma luminária que se adequa aí à nossa ideia. Eu quero uma luminária nesse estilo aqui, olha, para a minha cena, tá? Essa aqui parece interessante. Eu vou clicar e fazer o download dela. Vamos clicar em sim para carregar diretamente no SketchUp. E ok, essa aqui vai servir. Vamos colocar ela aí. Por enquanto a gente não vai fazer absolutamente nada, tá certo? Estou até dentro do meu grupo aqui, mas eu vou sair desse grupo, vou colocar o objeto do lado de fora. Deixa eu colar ele no local. Então vamos voltar lá no 3D Warehouse. A gente pode clicar também aqui em cima, olha, para abrir diretamente a janela. Vamos procurar pelo próximo modelo, que vai ser um quadro. E você pode pesquisar também esses arquivos em inglês. Geralmente em inglês a gente encontra mais conteúdos, tá? Mas vamos procurar aqui em português mesmo. Vamos ver se a gente encontra aqui um quadro legal. Eu quero um quadro também que seja monocromático, nada muito detalhado. Eu vou usar esse quadro aqui. Vamos fazer o download dele, sim, diretamente aqui também pelo próprio SketchUp. Vamos esperar um pouquinho. Vamos colocar o quadro aqui, olha, esse quadro, olha só, ele veio com várias molduras, né? Aqui, olha, ele não veio o arquivo único que eu precisava, né? Ele veio com todos esses modelos aqui, que são os modelos do fabricante. Eu vou deletar tudo isso e vou deixar apenas esse objeto, né? Ele está com o eixo ali fora do lugar, mas isso também não é problema. A gente pode clicar uma vez, a gente pode desassociar esse objeto. Vamos ver se ele está na posição certa, né? Ele está meio rotacionado. Vamos alinhar, ok, e colocar esse quadro aqui na nossa cena. Vamos posicionar ele aqui também. Vou deixar uma dimensão um pouco maior para esse quadro. Vamos observar se ele não está passando por dentro da parede nem nada. Tá ok, tá tudo certinho aqui. Vamos trazer agora o nosso sofá, que na verdade é uma poltrona, tá? Vou até corrigir ali. É uma poltrona que eu quero. Vamos voltar ao 3D Warehouse. Esperar um pouquinho e aqui eu vou digitar em inglês agora, tá? Você pode pesquisar das duas maneiras. Procurando em inglês a gente tem um conteúdo maior. Vou procurar por mais curtidos, sempre para que eu possa pegar modelos que alguém já baixou, modelos que estejam mais bem trabalhados, e a gente vai procurar um modelo de cadeira com a ideia que eu estou pensando aqui, tá certo? Você pode usar aí outros modelos, mas vamos ver aqui um modelo que fique legal. Eu quero com uma tonalidade como essa aqui. Vamos selecionar esse daqui.
como exemplo. Vamos clicar em sim, deixar ele carregar aqui na nossa cena. Não sei se ele realmente é um modelo dinâmico, né? Ele fala que é dinâmico ali, mas não sei qual o tipo de formato dinâmico que ele teria. Bom, eu fiz o download desse modelo e se você percebeu, quando a gente visualizou o objeto lá, ele era diferente, tá vendo? Olha, dá para perceber aqui que ele não é o mesmo modelo, né? Olha lá, aqui o modelo ele está com os pés diferentes, ele não está com a mesma configuração que está aparecendo lá, né? A cadeira não é tão legal, ele parece aí com o modelo que tinha lá, mas quando a gente baixa, não é o modelo verdadeiro, né? Isso é um problema. Bom, vamos lá. A gente tem aqui ainda a mesa de centro. Vou voltar mais uma vez aqui. E a gente vai fazendo o download desses objetos. Aqui eu posso já colocar eles direto lá no local. Vou colocar uma mesa de centro. A gente, geralmente aqui a gente pode pesquisar por Coffee Table. Vamos ver aqui um modelo legal. Seria bom a gente ter um modelo que a gente usasse em conjunto com outro que vai ser essa mesa lateral que eu deixei ali também. Aí eu quero um objeto, uma mesa redonda, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que é que a gente pode encontrar e se a gente consegue fazer essa mesclagem ainda aqui com o próprio SketchUp, né? Vamos procurar mais um pouco. Eu estou sempre procurando objetos que tenham uma melhor qualidade, tá bom? Não são objetos de baixa qualidade, porque existem vários modelos aqui. Olha. Vamos voltar lá no filtro. Vamos ver se o filtro está buscando também por mais curtidos. Sempre a gente vai olhar dessa maneira. Olha só, aqui tem alguns modelos, tá? Eu gostaria que fosse um modelo de madeira, mas vamos ver se a gente encontra aqui um modelo diferente, tá? Você também pode pesquisar pelo fabricante. Na hora que você estiver fazendo o seu projeto, você vai lá e busca pelo fabricante que você quer para que você encontre aquele modelo mais específico. Aqui eu estou buscando realmente de forma mais livre, mas para que eu possa testar junto com vocês aqui as opções que a gente tem e usar esse método tradicional de procura de objetos aqui com o 3D Warehouse. Outra opção que você tem para poder baixar modelos, né, gratuitamente também, é pegar modelos de outros sites, como por exemplo o 3D Sky. Só que aí você precisa converter esse modelo, tá ok? Eu vou selecionar esse modelo aqui. Ele não parece que tem problemas, tá? Pelo menos não visualmente. Aqui eu vou baixar esse modelo e claro, se você quiser também alterar as propriedades do modelo, configurar um material diferente, você pode também, tá? Olha só, eu coloquei aqui, eu gostaria de ter uma mesa de centro, né? Mas essa aqui parece mais a mesa lateral. Dá para perceber que tem uns probleminhas aqui, mas a gente vai falar sobre esses problemas. Essa não é a mesa ideal, né? Olha, dá para perceber que ela está bem facetada aqui, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar a mesa um pouco menor. Quero fazer ela dessa forma aqui. Aí a gente vai ajustando aqui de acordo com o nosso projeto. A minha luminária está muito para fora ali. Depois a gente pode ajustar tudo isso, tá bom? Aqui primeiro a gente vai fazendo todo o nosso layout, né, do nosso projeto. Vamos posicionar ele aqui. Ok. Essa mesa eu vou posicionar ela mais para frente. Mais próxima da nossa cadeira. Eu quero a cadeira um pouco mais afastada porque eu vou colocar a cortina nessa área daqui. Vamos voltar lá. Vamos procurar mais alguns objetos. A mesa lateral. Eu vou colocar dessa forma e vou ver se eu encontro uma mesa mais parecida com aquela que eu estou colocando. Perceba que eu sempre tenho que mudar aqui. Olha só, essa daqui parece estar interessante, embora não seja do mesmo tipo da mesa que a gente está usando, né? Porque a da gente ali, o tampo é de madeira. Mas vamos ver se a gente encontra aqui um conjunto. Talvez, se eu encontrar as duas, eu consiga trabalhar com elas sem precisar fazer uma nova, né? Como por exemplo, essa daqui poderia ser, mas a qualidade visualmente ali já não parece estar tão boa, tá? Então a gente tem sempre que observar isso e buscar os melhores modelos que a gente puder encontrar aqui dentro do 3D Warehouse. Dessa forma você vai ter mais proximidade
do objeto que você está criando, né? Do projeto em si. E isso é interessante. Olha, essa daqui tem as duas mesas, tá vendo? A mesa de centro e a mesa de apoio. Então vou fazer o download, espero que venha realmente as duas, né? Dá para perceber aqui a imagem. É muito comum aqui no 3D Warehouse a gente baixar um objeto e ele vir com uma fotografia, e essa fotografia atrapalha porque ele não é o objeto verdadeiro. Olha, como é o caso aqui, tá vendo? Ele tem essa foto. Eu vou deletar esses objetos e vamos desassociar esse aqui, tá? Aqui é uma mesa de centro bem maior, né? Mas eu posso usar uma dessas como mesa de centro. Olha, a gente vê aqui alguns problemas também, tá? No nosso objeto. Eu vou desassociar esses dois. Eu vou usar essas duas como mesa, tá bom? Vou deletar essa outra daqui, que eu não gostei. E vou selecionar esses dois objetos e vou levá-los para lá. Vou selecionar aqui na base. Vamos selecionar esse ponto aqui. Vou selecionar as duas ao mesmo tempo. Acredito que elas estejam na mesma altura. Vamos colocar ela aqui, nesse ponto. E mudar a escala, claro, porque eles estão muito grandes, né? Vamos reduzir ambas de uma vez aqui. Vou fazer a olho mesmo, tá bom? Essa proporção, que eu sei mais ou menos como é que eu quero que os objetos fiquem. Então vou reduzir mais um pouco. Aquela outra que era uma mesa mais larga, né? Ela poderia ficar mais interessante aqui, mas a gente vai trabalhar nessa mesa aqui mesmo, tá ok? Bom, verificando se está tudo no piso, né? Sempre verificar dessa forma para não perder. Eu vou salvar o meu arquivo agora, porque eu já fiz várias mudanças e eu não quero perder o que eu fiz. Então vamos voltar lá no 3D Warehouse. Vamos agora procurar um vaso decorativo. Pode pesquisar em português também, tá certo? Vaso decorativo, sem nenhum problema. A gente vai buscar aqui por mais curtidos e vamos ver um vaso. Eu não quero um vaso com flores, tá? Eu quero um vaso mais rústico, algo mais baixo também. Não precisa ser um modelo tão grande assim. Também é um vaso para mesa, né? Não é um vaso para a gente colocar plantas, nem nada disso. Então vamos dar uma olhada aqui. Tem vários modelos, olha, você vê, tem várias características aqui. Tem uma coleção muito grande aqui desse modelo. Vamos ver se a gente encontra um que tem uma texturização ou algo assim. Certo? A gente pode ser mais específico, né? Você percebe que ali acabou a busca, então eu posso ser mais específico aqui. Eu posso pesquisar por um vaso de cerâmica, tá? Em inglês, posso pesquisar dessa forma aqui também. Olha, aqui ele não encontrou nada. Vamos ver se a gente encontra só com clay. Aí ele vai procurar várias coisas. Olha, encontrou esse vaso aqui, olha. Tá? Vou fazer o download dele e vou usar esse menor para botar ali em cima da nossa mesa, tá? Vamos baixar ele aqui. Vamos clicar aqui fora. Ok. Vamos desassociar. Deletar esses planos e selecionar esse vazio menor aqui para a gente usar. Ele tem uma texturização bem similar ao objeto original. Eu vou colocar ele aqui em cima, ajustar, né, esse objeto, tá bom? Para ele ficar no lugar correto. Vamos posicioná-lo aqui. Vamos aumentar o tamanho. Vamos ver como é que ele ficou nessa visualização. Não se preocupe com essas texturas que tem nos modelos agora, porque eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer em cada um desses objetos aqui e como é que esse formato, né, esse workflow que a gente está trabalhando tradicional, ele leva um pouco mais de tempo para você poder ajustar tudo. Claro que você pode procurar diversos modelos. Eu encontrei essa poltrona, infelizmente ela não tem textura nenhuma. Eu poderia procurar um outro modelo, mas de forma tradicional, se você precisasse dessa poltrona mesmo aqui,
o que você teria que fazer era texturizar ela, colocar uma textura, fazer o mapeamento. Aqui dentro do SketchUp não é tão prático você fazer mapeamento, você precisaria fazer um mapeamento fora do SketchUp, mas de maneira geral a gente tem aqui alguns objetos e eu quero que você analise esse processo de trabalho tradicional que a gente está fazendo e eu quero ver o resultado que a gente vai conseguir aqui nessa cena. Eu vou buscar agora o tapete. O importante é a gente ir avançando, tá? Pegando aqui as ideias que a gente precisa. Então eu vou buscar o tapete e é esse processo mesmo que você vai fazer no seu dia a dia, na hora que você estiver criando os seus projetos. Vou pesquisar tapete, geral mesmo aqui, olha, vou pegar esse aqui, porque tem uma textura legal, parece uma textura legal ali, vou clicar em download. Vamos ver como é que ele fica aqui no meu projeto, olha. Ok, vou posicionar o tapete aqui, vou elevar ele um pouco. Ele não tem nenhuma espessura, né? Ele é um plano fixo aqui, um plano, né? Apenas, assim, a gente precisa pelo menos dar uma elevação nesse tapete, porque se ele ficar no plano ali zero, ele acaba dando alguns problemas, tá certo? Na hora da gente renderizar. Então, é melhor que a gente faça uma elevação dele. Ok, tá aqui também. A gente tem uns livros que vai decorar aqui no piso. Vamos procurar esses livros. Vou colocar aqui em inglês mesmo, tá? E aí eu vou mesclando aqui, ó, uma hora eu procuro em inglês, outra hora eu procuro em português. A gente vai buscando aí diferentes opções, tá bom? Bom, eu quero alguns livros que sejam uma cor neutra, nenhum livro colorido dessa forma, tá bom? Porque a gente precisa deixar o nosso arquivo todo no mesmo padrão de cores. Então eu não quero nada chamativo, quero livros que sejam em cores mais neutras. Bom, aparentemente aqui tem muita coisa misturada, porque eu pesquisei por livros, mas ele também procura as estantes de livros, né? Ele encontra aqui, então todas as palavras, você percebe que ele vai adicionando essas palavras junto. Então aqui tem uma coleção de livros, essa daqui, olha, é mais neutra. Vou fazer o download. Ele já diz aqui pra gente que esse objeto vem preparado para o V-Ray, mas a gente vai ver também essa ideia aqui. Olha, eu vou dar um clique, vamos ver onde é que ele foi aparecer. Olha aqui do lado de fora, vamos colocar ele para cá. Ok, tem até um elemento ali em cima. São cores neutras também, mas a gente já percebe ali um problema que às vezes acontece aqui no SketchUp e a gente precisa corrigir isso. Eu vou mostrar para você como é que corrige, porque vai acontecer isso aqui por uma razão, tá certo? Agora não faz muita diferença para a gente perceber isso aí. Então eu vou deixar ele aqui e vou posicionar esse objeto aqui no piso. Ok, vamos posicionar ele aqui e tá aí os livros também. Falta apenas a cortina e também a textura de madeira que eu vou colocar ali no piso. E eu vou procurar uma textura fora, tá certo? Aqui eu vou primeiro terminar esse processo do SketchUp e depois eu vou procurar fora a minha textura de madeira. Eu vou colocar aqui cortina. Da mesma forma, por mais curtidos. Eu quero uma cortina única, tá certo? Não quero persianas, eu quero uma cortina que seja apenas uma cortina, tá? Uma só, para colocar ela ali do lado, tá ok? Vamos procurar aqui o modelo. Tem muitas persianas, né? Quando a gente procura em português, talvez não tenha o modelo que eu estou procurando. Então vamos colocar em inglês e da mesma forma procurar por mais curtido. Tem até uma ali que poderia funcionar, que é essa daqui, olha. Tá vendo? Eu quero fazer o uso de uma cortina única, tá? Então vou fazer o download desse modelo aqui para a gente usar no projeto. Bom, vamos lá, vou colocar aqui. Ela não tem muitos detalhes, é uma cortina mais leve. Vamos posicionar ela nessa direção. Letra S. E posicionar ele aqui. Eu quero que você perceba que a gente está colocando esses modelos aqui na cena, mas eu estou procurando modelos melhores e modelos dentro da minha proposta de projeto. A ideia que eu quero
fazer aqui, tá bom? Então eu vou alinhar esse objeto nesse local, baixar ele aqui e trazer ele para cá. Existem vários modelos lá no 3D Warehouse e você pode testar outras opções também. Bom, vou colocar minha cortina por aqui e eu vou usar a escala para achatar essa cortina. Olha, eu quero que a luz ela ultrapasse um pouco aqui. Embora essa área tenha essa viga, né? Então vou deixar minha cortina passando por aqui. Poderia fazer o rebaixamento aqui do teto também para poder colocar a cortina no lugar. O mais importante é que ela não fique flutuando dessa forma. Olha. Vou baixar a altura dela. Vamos voltar aqui na visualização. Deixar ela no piso. Vamos colocar ela clicando aqui, olha, seta direcional para baixo. Você tem certeza que ela está no lugar certo. Depois é só usar a escala aqui para cima e ele vai ficar ali. Vamos voltar na nossa cena. Ok, a cena ficou com a visualização legal aqui. Agora eu vou renderizar esse projeto, ok? Renderizar a primeira etapa dele, sem me preocupar com as configurações de materiais, nada disso, porque ainda não foi configurado, tá bom? Olha lá, algumas coisas aqui que a gente já percebe, né? A nossa cena, vamos dar uma olhada aqui nas opções. Eu quero deixar ela mais clara, né? Ela ficou um pouco mais escura porque aqui a cortina está tampando também, mas eu vou deixar ela mais iluminada dessa forma, usando aqui a própria exposição. Perfeito, olha, já tenho aqui a minha visualização do modelo. O que é que a gente percebe aqui na hora que a gente renderiza? E é esse o ponto de partida que eu preciso usar para poder corrigir algumas coisas. Estou vendo aqui que o meu quadro, ele parece não estar próximo à parede, mas ele tá certo? Tá tudo ok ali, não tá saindo, né, da parede, embora ele pareça um pouco aqui pelas sombras. Como a gente pode perceber, a gente precisa corrigir algumas coisas, e esse primeiro render é de extrema importância para poder analisar isso, saber onde é que estão os erros no nosso projeto. Então a gente percebe que a madeira ela aparece com uma coloração diferente aqui, a gente também percebe que esse material ele perdeu completamente a textura da madeira, a madeira também ela não está bem mapeada no nosso objeto, dá para perceber isso aqui, olha. Esse aqui é o mapeamento da textura e esse mapeamento ele não está correto, ele está fora do lugar. Esse mapeamento aqui ele está ok, porém esse objeto da forma como ele está, ele não tem o albedo da textura, né? E também provavelmente não tem todos os materiais, a gente vai verificar isso no V-Ray. Aqui nos livros ele está com uma falha no posicionamento da textura. A gente pode corrigir isso selecionando a textura e aqui nas opções desbloquear esse cadeado e colocar o valor 25,4, né? 254, 0,254. E ele já corrige isso aqui, tá certo? Isso aqui é porque ele precisa ter um formato quadrado e como a gente percebe ali a textura ela não está no formato correto. Então acontece isso, tá? Eu vou selecionar esse outro objeto aqui embaixo para que a gente possa fazer certo, olha. Desbloqueio ele aqui e coloco o valor correto, 2,54, e aperta Enter para poder corrigir, tá certo? Então vou fazer isso nos outros livros também. Desbloqueia 2,54, ok, e ele vai voltando para o lugar. Bloqueia novamente, seleciona aqui, desbloqueia e faz a mesma coisa. Vou selecionar também esse outro livro no final. Esse aqui acabou saindo a textura do lugar, de qualquer forma. Vou selecionar esse daqui. Vou usar aqui a conta-gotas. Selecionar este, desbloquear e colocar o valor também aqui
de 1 polegada. Então, olha, corrigir esses objetos, agora eles já estão corretos. Vamos verificar no V-Ray as configurações desses materiais. Ver se tem configurações nele, se as propriedades estão corretas. Então vamos lá, olha só, a gente tem bastante coisa para corrigir aqui. A gente percebe que tem muitos materiais na cena, materiais como materiais do personagem que foi criado, né, no SketchUp. Olha aqui, olha, tem o Chris Hair, Chris Shaw. Então tem vários objetos aqui, tem a Laura também, olha, que é uma outra personagem. O Mark aqui também é um outro personagem do SketchUp. Então tem vários objetos misturados. O ideal é que a gente selecione aqui nas propriedades de renderização, nessa nova versão do V-Ray, tá? Estatísticas, e clique em eliminar os não usados, para poder eliminar aquilo que não está visível aqui na nossa cena. Já vai reduzir também o tamanho do arquivo e vai reduzir também a quantidade de materiais que a gente tem aqui, olha. Viu? A gente já perdeu vários materiais ali, já sumiu vários materiais, então agora já está mais tranquilo para a gente selecionar. Porém, está tudo muito confuso, olha. Nessa nova versão do V-Ray, a gente tem que selecionar a opção editar em V-Ray para poder habilitar essas propriedades de materiais que foram criadas no SketchUp, que dá um pouco mais de trabalho aí para você poder fazer. Alguns objetos, como esses livros, ele já tem um material do V-Ray configurado, porém, como a gente vai perceber aqui, olha, é um material que não está configurado de forma fisicamente correta. Ele também está usando o método mais antigo de criação de materiais do V-Ray, que é utilizando o Reflection e o Diffuse separados, o que não dá também agilidade na hora de a gente configurar. Então a gente teria que criar um novo material, V-Ray Material, carregar essa textura do Diffuse, copiando ela aqui e adicionando no Diffuse a textura novamente, tá certo? Para que ela possa ficar da maneira certa. Aqui a textura nem apareceu, e ela não apareceu por uma razão. Essa textura ela não está visível, e perceba que também foi adicionado um Color Correction na textura, né? Então, na própria textura. Aqui a textura está perdida, ela está dentro do diretório do V-Ray, um diretório temporário, porque ele capturou essa textura do SketchUp. Então a gente tem mais um problema aí para poder resolver, né? Como é que a gente pode resolver isso? Você pode selecionar extensões, selecionar o V-Ray e aí escolher File Path Editor. Quando a gente analisar esse quadro, a gente vai perceber o seguinte: existem texturas que aparecem em amarelo. Essas texturas são texturas que estão na pasta temporária do SketchUp e do V-Ray. Para essas texturas, a gente vai selecionar todas elas segurando a tecla Shift, clica na primeira e na última, vai na opção Archive Repath. Eu vou selecionar uma pasta no meu computador, que vai ser essa pasta aqui, Downloads. Vou clicar em selecionar e eu vou transferir essas texturas para dentro daquela pasta. Ou seja, eu extraí as texturas e elas estão aqui agora, olha. As texturas que ele encontrou, tá bom? Que são essas daqui. Todas as outras que ele não encontrou, nesse caso a gente não vai conseguir usar as texturas que estão faltando. A gente vai ter que buscar essa textura fora. Para que a gente possa fazer o piso, eu vou baixar uma textura do site, Polyheaven, por exemplo. Olha, vou selecionar aqui o Polyheaven. Vamos até texturas. Vou selecionar um piso de madeira. Selecionar esse piso aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos clicar em Download. É importante você selecionar quais texturas você quer baixar. Vou selecionar Ambient Occlusion, Diffuse. Ele tem um Displacement, tem o Normal Map em OpenGL e também o Roughness. Então vamos fazer o download dessas texturas, tá bom? Para que a gente possa usar lá no nosso piso. Aqui eu estou baixando texturas e com elas eu preciso fazer todas as configurações lá no V-Ray. Então vamos clicar na pasta e eu já vou organizar essa pasta aqui no meu computador. Vou clicar na pasta para abrir, vou extrair para madeira e daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso aqui de uma forma muito mais prática, sem precisar perder tanto tempo com essas configurações. Então eu tenho a textura da madeira para o piso e tenho todas as outras texturas. Eu preciso criar esse material se eu quero que ele apareça lá no V-Ray da forma certa. Da mesma maneira,
eu também tenho que fazer todas as propriedades aqui do meu projeto para que eu consiga fazer com que ele fique correto, né? Para que eu tenha todas as configurações. Eu vou criar um material generic, vou selecionar aqui o nome dele de madeira, vou selecionar na minha pasta a textura diffuse, padrão aqui dele, vamos selecionar aqui o material, a textura que eu baixei, clicar em diffuse, ok, e é só a gente aplicar aqui e dimensionar essa textura para o tamanho que a gente quer. Eu vou colocar o tamanho 2 metros, porque geralmente é o tamanho que é configurado a grande maioria das texturas, tá bom? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, textura, posição, e escolher a opção rotar 90. Eu vou colocar ele nessa outra posição aqui, tá? Se você achar que a textura está um pouco grande, você pode diminuir ela para 1 metro. Vamos fazer o mesmo processo, textura, posição, rotar 90, concluído, e está aqui o nosso piso já pronto com a texturização apenas. Eu preciso configurar o meu material, tá ok? Então vou voltar lá, Reflection, selecionar o Surface como Roughness, clicar em Bitmap, escolher Roughness, ele já é a opção linear automaticamente. Vamos até o Bump, adicionar Normal Map, e aqui eu já tenho a textura também. Normal Map ele está com formato EXR, no Filter, ok, já temos aí a propriedade. Eu também poderia adicionar a propriedade para poder criar um volume mais real ali naquela textura, mas a ideia aqui já é o suficiente para a gente visualizar, tá certo? O material, olha lá, o material ficou já configurado aqui, mas a gente ainda tem várias propriedades para poder trabalhar. E esse é o processo básico que a gente faria. Perceba que você já tem aqui a textura agora aparecendo, mas o mapeamento dela não está correto, a gente precisaria refazer esse mapeamento. Se você já faz renderização usando o V-Ray para o SketchUp, você sabe que todo o processo que a gente precisa fazer aqui agora é dar continuidade à configuração dos materiais de cada um desses objetos. Alguns modelos vieram já com materiais do V-Ray, já alguns materiais configurados, porém esses materiais estão em uma versão mais antiga, o que faz com que o render leve mais tempo. E também a gente precisa corrigir essas texturas. Você percebe também que os materiais não vêm com mapeamentos. Eu baixei essa textura aqui de madeira do site Polyheaven, lá eu consigo ter as texturas com os mapeamentos completos, mas aqui eu tenho muitos materiais que não têm essas texturas e eu teria que fazer passo a passo cada uma delas aqui para poder conseguir ter o modelo completo. E aí que entra a diferença entre trabalhar com o método tradicional e trabalhar com biblioteca otimizada. Com o ArcDesign você já tem essas configurações prontas e assim a gente consegue ter muito mais velocidade. E claro, você precisa de uma boa biblioteca, porque não são todas as bibliotecas que você vai ter modelos já configurados corretamente. Então dá só uma olhada como é que a gente pode conseguir fazer todo esse processo de criar uma cena de uma maneira muito mais rápida. Eu vou dar um stop no meu projeto, vou fechar essa janela, vou deletar todos esses objetos aqui da minha cena, todos eles, e vou utilizar a opção eliminar os não usados para retirar tudo isso que a gente tem aqui no nosso modelo. Inclusive vou deletar também o piso, tá? Vamos primeiro limpar aqui todo o arquivo. Enquanto ele vai fazendo esse processo, vou fechar, vou selecionar aqui no modelo e vou excluir esse piso para que eu não tenha nenhum arquivo aqui, apenas o material que já estava aplicado, que é esse material branco na minha cena. Então eu vou pegar essa mesma lista aqui de blocos que eu separei e vou lá no ArcDesign para baixar esses blocos e também o material para usar na cena. Então vamos até Assets, vamos selecionar a nossa biblioteca, primeiro Star, vamos procurar os modelos que a gente encontra aqui, olha, mesa de apoio. Eu vou usar o mesmo modelo aqui do fabricante, tá? 2 modelos do mesmo fabricante para usar nessa cena.
Vamos baixar até aqui. Eu quero essa mesa lateral. Vamos até a mesa de centro. Vamos procurar a mesa aqui que faz o conjunto com essa outra mesa, que é essa daqui, que já vai abrindo ali do lado. Eu vou separar todos os objetos que eu preciso, tá? Aqui eu também vou precisar da poltrona, então já vou até ela aqui também. Eu vou baixar essa poltrona aqui. Vamos voltar mais uma vez. Eu preciso de um quadro. Quadro eu vou até decoração. Na verdade eu já tenho esse quadro aqui que eu fiz o download, tá certo? Então não vou precisar dele. Vamos procurar aqui em vasos. Eu quero um vaso decorativo. Aqui também eu posso baixar o tapete. Posso baixar a cortina. Então vou pegar um vaso. Não vou pegar um vaso com plantas, tá? Eu quero um vaso desse tipo aqui, olha. Fazer o download desse vaso aqui também para o meu arquivo. Vamos selecionar aqui em cima o tapete. Vamos fazer o download. Eu vou baixar esse tapete mais claro. Eu vou selecionar a cortina. Eu vou baixar este modelo aqui. Um outro modelo. Vamos voltar lá. Vou baixar esse modelo aqui primeiro. Vamos voltar mais uma vez. Eu preciso dos livros que também eu encontro aqui. Como eu quero alguns livros neutros, vou pegar esses livros que estão nesse modelo aqui. Ok. E falta agora apenas uma textura de piso de madeira, que eu vou até Shaders, que é onde eu encontro os materiais. A diferença aqui é que eu vou ter o material já configurado, tá ok? Então vou selecionar esse piso de madeira e vou fazer o download dele para o V-Ray 5, tá? Porque a gente tem aqui o V-Ray 5 que funciona para o V-Ray 6, é um material mais atualizado e vai funcionar perfeitamente. E aqui eu vou fazer o download dos livros, é só aguardar o download dele aqui. Eu vou fazer o download de cada um, tá certo? Sem correr aqui, eu quero que você perceba aqui todo o processo que a gente vai fazer para o download. Olha, baixou aqui o material, vou fechando esses que já foram feitos os downloads, vou baixar aqui também a cortina. E aqui no ArcDesign a gente tem um diferencial que é o seguinte: nesse modelo você também pode baixar somente o material que ele está aplicado. No caso aqui, esse VRMAT representa o material dessa cortina. Então vou fazer o download desse tapete também, aguardar, tá certo? Download concluir. Vou fazer o download desse outro objeto. Você pode selecionar de acordo aí com a velocidade da sua internet, tá? Os downloads de cada um deles. Aqui eu vou baixar dessa maneira para não atrapalhar aqui a minha gravação também, tá? Então vou fazer o download dele, olha, super rápido aqui os objetos, já está baixando. Vamos selecionar agora esses móveis aqui também, tá? Que são o centro e também a mesa lateral, ok? Então, perfeito, eu já fiz o download de todos eles e agora a gente vai organizar o nosso arquivo na pasta, de maneira que a gente deixe esse arquivo mais otimizado, tá bom? Para que a gente não perca aí nenhuma propriedade. Então vou selecionar tudo aqui, olha. Vou clicar em Ctrl X, entrar dentro da minha pasta do projeto, selecionar minha pasta Assets, que foi uma pasta que eu criei, Ctrl V. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Extrair aqui, para ele extrair todos os arquivos. Tem algumas opções aqui, eu vou clicar Sim para todos e vou fazer o download aqui de tudo, tá certo? Então ele já abriu todos os arquivos. Eu vou aproveitar que ele está selecionado esses arquivos aqui e vou excluir, simplesmente clicando na tecla Delete, ok. E agora a gente tem os modelos, a gente tem o material do V-Ray que está aqui e também tem o preview dos objetos. As texturas, elas estão todas dentro dessa pasta aqui, olha, chamada Maps, tá certo? Olha, tá tudo aqui, olha, todas as texturas que a gente vai usar no nosso projeto de forma automática, elas já foram adicionadas ali dentro, tá? Assim que eu extrair o arquivo, todas elas já foram adicionadas ali. E agora a gente vai fazer o seguinte processo: vou deixar
esse arquivo aqui do lado, essa pasta. Vou voltar lá no meu arquivo do SketchUp, tá bom? Vou salvar ele aqui porque ele está livre agora, tá? E a gente vai fazer assim, olha, tá aqui a minha pasta, eu simplesmente pego o objeto no formato SketchUp e arrasto ele para cá. Então já vou colocar esse primeiro objeto ali. Vou fazer o mesmo processo para os demais objetos. Olha, vou trazer essa outra mesa lateral para cá. Esses objetos foram salvos no SketchUp 2017, então você pode usar a partir dessa versão. Eu vou trazer aqui agora, vou deixar ele aqui do lado, tá bom? Para facilitar a minha visualização. Vou trazer o tapete para cá. Vou trazer também o sofá. Já colocar ele aqui. Eu não vou me preocupar nesse momento com o posicionamento, tá certo? Deles aí. Eu esqueci de baixar a luminária, mas vou voltar lá para poder fazer o download dela também, tá? Vou clicar aqui na luminária e vou pegar a luminária de piso. Selecionar ela, eu vou fazer o download dessa luminária aqui. Vou esperar um pouquinho, download, e aí a gente coloca ela também no nosso arquivo, tá bom? Deixa ele fazer o download aí, ok. Vamos até a nossa pasta, recortar o arquivo. E da mesma maneira, olha, cada arquivo que eu pego, eu coloco ele aqui e clico na opção extrair aqui. Ele vai extrair o arquivo e jogar as texturas dentro da minha pasta Maps de forma automática. Esses arquivos que você encontra aqui são arquivos via Matter, arquivos proxy, que você pode utilizar para poder carregar também como proxy. Mas todos os nossos objetos do ArcDesign estão passando por uma atualização. E esses modelos, eles são o que a gente chama de proxy personalizado. Ele é um modelo que parece um arquivo do SketchUp aqui, mas na verdade ele é um proxy. Quando a gente renderizar, você vai perceber que ele vai aparecer de uma forma completamente diferente. Eu vou colocar já minha poltrona aqui. Esses dois aqui eu vou elevar ele, porque ele está fora, né, do lugar. Vou elevar ele um pouquinho. Colocar ele sobre o tapete. Esse daqui eu vou fazer o posicionamento dele no piso, porque senão ele vai ficar flutuando. E esse daqui eu vou observar que ele está passando por dentro ali, olha, vou colocar ele para cima, tá ok? Ele vai ficar no lugar correto agora. Perfeito. Vamos colocar também aqui a cortina, vamos puxar ela para cá, para dentro do arquivo. Ok? E a gente vai salvando, tá, o nosso modelo, para que não ocorra nenhum erro aqui no SketchUp, né? Vamos colocar a cortina no lugar certo, posicionando ela aqui, tomando cuidado para os objetos não ficar passando por dentro da parede ou alguma outra coisa do tipo. Vamos selecionar a seta direcional para posicionar ele aqui. Ok, eu posso usar a ferramenta escala também se eu quiser, para poder escalonar esse objeto, deixar ele um pouco mais achatado, e também posso aumentar a cortina. Eu não quero que ele fique bloqueando tanto a minha janela, então eu posso fazer isso aqui, olha, normalmente, e ele vai reduzir a escala aqui do meu objeto nesse sentido. Perfeito, vamos pegar aqui o quadro, vamos trazer ele para cá, vou aumentar um pouco o tamanho desse quadro. Vamos observar se ele não está passando por dentro da parede. Ok, vamos voltar na nossa cena. Posicionar ele um pouco mais para baixo. Adicionar ele aqui. Ok. Vamos trazer essa mesa de centro um pouco mais para frente. E essa aqui eu vou colocar ela mais próxima desse elemento. Selecionar os livros. Colocar ele aqui na mesma posição que tinha colocado antes. Deixar ele um pouquinho maior. Vamos selecionar aquele vaso. Vou colocar ele aqui no meio. Ok. Vamos ver se falta mais algum elemento. Dos objetos, acredito que não falta nada. Eu vou apenas aplicar o material aqui no piso. E o material, da mesma maneira, olha, vou selecionar aqui na minha pasta o material da madeira que eu já tenho pronto, né, esse piso de madeira que já tem todas as propriedades, eu vou arrastar ele para cá.
para dentro do overlay. E depois que ele estiver aqui, é só selecionar o piso e aplicar. E aí dá o dimensionamento que eu preciso, que geralmente são de 2 metros, tá? Então, olha, já está aplicado aqui o material. E as propriedades dele, eu tenho o displacement, que eu posso selecionar esse objeto e copiar esse displacement, tá? Eu posso deixar ele desabilitado, aí eu posso copiar ele aqui, ver as propriedades que ele tem, olha, 0.2 aqui, então desligo esse e adiciono através do overlay com a geometria. Então apliquei ele aqui, vou até a geometria, seleciono, colo a textura nessa pasta, habilito a propriedade manter a continuidade, ponto 2 é o tamanho que eu adicionei para ele aqui, então já está configurado. Essa propriedade de material já está pronta, tá certo? É um material Shader Design, é um material que já vem configurado, você não precisa fazer absolutamente nada. Só adicionar o material aqui, ele já vai estar pronto aí para a gente usar. A última etapa que a gente precisa fazer é direcionar as texturas para o lugar certo. Da mesma maneira que acontece com os objetos do SketchUp, isso aqui não é um problema das texturas ou dos objetos do ArcDesign ou de qualquer outra biblioteca. Isso aqui é simplesmente porque o SketchUp ele não encontra essas texturas que são criadas para overlay. Então o que a gente precisa fazer é selecionar todas elas, e aí é muito simples. Olha, eu vou selecionar todas essas texturas aqui, que aparecem em diversos lugares diferentes. É só você segurar a tecla Shift e ir clicando em todas elas. E a diferença aqui é que eu não vou precisar arquivar essas texturas. Eu vou clicar em Repath, vou selecionar aqui em Downloads a minha pasta. Inclusive, se essa pasta aqui tiver alguma textura, eu também vou puxar ela aqui para dentro, mas eu acredito que essa textura foi do modelo anterior, né? Mas eu cliquei aqui em Maps, clicar em selecionar e olha só, carregou todas as texturas. Agora todas elas estão verdes aqui, olha. Todas elas estão da maneira correta, ou seja, eu direcionei o lugar dessas texturas e todas elas estão posicionadas corretamente. Isso significa que o meu modelo ele não vai ter nenhum problema. Quando eu renderizar, tudo tem que estar no lugar certo. Então vamos renderizar para ver o que acontece, tá? Essa aqui era a cena anterior, feita aí com o SketchUp, e você percebe que, claro, se eu tiver uma boa iluminação do meu projeto, eu vou conseguir renderizar tranquilamente. O overlay vai fazer esse render, o render vai funcionar, porém eu não tenho as propriedades dos materiais, eu tenho que fazer cada propriedade, diferente do que eu tenho aqui no ArcDesign. Perceba que todos os objetos já estão configurados. Olha, a madeira já está configurada aqui corretamente, o tecido que eu tenho para o sofá está configurado corretamente. E como eu falei, esse objeto aqui, olha, ele é um proxy personalizado. Aqui no SketchUp ele aparece dessa forma, mas na renderização ele aparece completo e com a propriedade já feita. Tá vendo? Olha só a diferença. Ok? A mesma coisa acontece aqui, olha, esse também é um proxy personalizado. Perceba como é que ela aparece aqui e como aparece no render. É completamente diferente, olha. Tá vendo? Olha a propriedade aqui, olha, olha como esses parafusos eles aparecem de uma maneira diferente, olha. Tá vendo? Então, esses modelos que parecem modelo do SketchUp é uma técnica que a gente desenvolveu para que o modelo ele parecesse que é um modelo do SketchUp, para ficar super leve aqui, olha, na viewport. Porém, quando a gente renderiza, o modelo aparece com alta qualidade. E você pode usar todas as propriedades do overlay para poder criar os seus modelos. Olha, aqui mesmo eu tenho uma lâmpada aqui, né? Eu vou aumentar, adicionar, né, na verdade aqui essa Omnilight, vou posicionar o meu objeto e na Omnilight eu vou escolher as configurações das luzes, vamos clicar aqui em Radiant Power, vamos desabilitar essas duas opções de reflexo e refração para ele não aparecer nesses objetos. Eu vou deixar a iluminação mais quente, vamos colocar aqui 3000 kelvins. Ok, ela vai ficar com esse tom mais amarelado. E aí eu vou reduzir a intensidade dela, porque eu quero que essa luz ela seja apenas uma luz de destaque aqui, não seja uma luz que vai iluminar realmente o meu projeto. Então vou fazer as configurações e a propriedade já está ativada aqui para poder iluminar também
a minha cena. Vou dar um stop, vou fechar aqui, salvar o meu arquivo e fazer o render completo dessa cena. Eu vou renderizar a minha cena completa para ver o resultado dessas etapas que a gente fez aqui. Trabalhar com o método tradicional no SketchUp, você vai conseguir o resultado, porém isso vai levar mais tempo. Quando a gente trabalha com a biblioteca já configurada, isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente ganha velocidade. Aqui já está a cena, olha, a cena está praticamente pronta. Ela está com baixa qualidade ainda, mas todas as configurações do meu modelo já estão feitas, né? Eu vou ajustar aqui o meu sofá para que ele não fique passando por dentro da cortina, mas a gente já tem todo o modelo aqui pronto. É uma cena bastante simples, mas que a gente fez rapidamente utilizando os blocos do ArcDesign e os materiais de Shader Design. Se você chegou até o final dessa aula, parabéns! Isso mostra que você está no caminho certo. Você quer realmente aprender a otimizar os seus processos de trabalho. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Forte abraço e valeu!